Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação, de consolo, de ensino, de encorajamento. Nossa mensagem hoje tem como título Uma festa para quem não merece, e está baseada na parábola do filho perdido, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 33, que vamos ler nesse instante. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus contou 3 parábolas nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Essas 3 parábolas foram contadas por ele para responder à crítica dos fariseus e mestres da lei, que diziam: ele recebe pecadores e come com eles. Jesus, na sua visão, do ponto de vista deles, não podia conviver com esse tipo de gente que não prestava.
Então Jesus contou essas 3 parábolas sobre 3 coisas perdidas: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. E há um elemento comum nas 3 parábolas, que é uma comemoração quando a ovelha perdida é recuperada, quando a moeda perdida é recuperada e quando o filho perdido volta para casa. Mas nessa última parábola do filho perdido, nós chegamos à história mais interessante, a figura mais completa, ao auge da resposta que Jesus deu aos fariseus e escribas. Agora são 3 personagens. A linha de pensamento é a mesma, mas a forma de comemoração, a narração da comemoração é mais completa, né? Então aqui nós temos um drama familiar. Jesus era mestre em contar histórias assim, né? Então ele, como uma pessoa que tinha grande criatividade, ele criou esse drama familiar que poderia ter acontecido, não é? Assim era a parábola. A parábola era sempre o caso de uma história que era verossímil, quer dizer, podia ter acontecido. Então aqui nesse drama familiar, nós temos 3 personagens em que 2 deles acham que a festa não era merecida, por razões diferentes, é claro, né? Mas um terceiro personagem acha que era justo comemorar. Para o filho mais velho, a festa não era merecida, porque o pecado, o erro, né, aquilo que o seu irmão mais novo tinha feito, não podia ser perdoado, era imperdoável. O filho tinha, em primeiro lugar, ele tinha requerido, exigido a sua parte da herança, o que não era comum. Em segundo lugar, ele abandonou a sua família, saiu de casa. Em terceiro lugar, lá no lugar para onde ele foi, ele esbanjou todo o seu dinheiro. E nós sabemos que quando a gente tem dinheiro é fácil encontrar amigos, né, para farrearmos, né? E o filho mais velho, inclusive, ele desperdiçou o seu dinheiro com as prostitutas, por isso ele não era digno. Aliás, ele se refere ao irmão dizendo: este teu filho, falando para o pai. O pai depois responde: não, esse seu irmão. Mas então, esse filho mais velho achava que ele não merecia por causa disso, era indigno, não tinha condição de perdoar aqueles erros, aquelas falhas. Além disso, ele disse também para o pai, reclamou para o pai: eu tenho trabalhado para o senhor como um escravo durante todos esses anos, nunca me recusei a cumprir suas ordens, nunca desobedeci, tenho sido um filho correto, e o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, eu nunca tive uma festa, e agora vem esse seu filho que não presta, que não vale nada, e o senhor dá festa para ele? O filho mais novo também achava que não merecia a festa. Aliás, ele achava que não merecia nada. Ele tinha plena consciência disso. Ele admitiu sinceramente seu pecado, arrependeu-se dele e confessou. Lá mesmo onde ele estava, depois de passar muita fome e de ter que apacentar porcos, e aqui nós temos uma ironia de Jesus. Jesus foi até um tanto radical nessa figura, porque os judeus consideravam os porcos como animais imundos. Imagine, né, que não podiam ter contato com o porco. Imagine comer a comida dos porcos, né? E lá então, sentado no meio dos porcos,
ele caiu em si. Ele caiu em si quer dizer que ele reconheceu seus erros todos. E ele tomou uma decisão. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui passando fome, sem necessidade, porque eu posso voltar para a minha casa. Eu posso voltar para a minha família. Eu tenho família. E ainda que eu não seja considerado mais um filho, e não sou digno mesmo disso, mas eu posso ser recebido como um dos empregados. Eu vou pedir ao meu pai que ele me trate como um dos escravos, porque eu sei que lá na casa dele nenhum escravo passa fome, pelo contrário, tem comida de sobra. E ele então ensaiou um discurso. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno, não tenho mais o direito de ser chamado teu filho. Mas, por favor, tenha misericórdia de me tratar pelo menos como um dos seus empregados. Aí nós chegamos à terceira figura, ao terceiro personagem desse drama familiar, era o pai. O pai, Jesus aqui o retrata como alguém que estava sempre olhando para aquela estrada, que ficava na porta da sua casa, na janela da sua casa, imaginando o dia em que ele veria o seu filho vindo por aquela estrada. E então, um belo dia, ele enxerga aquele homem, aquele jovem maltrapilho, sujo, descalço, caminhando por aquela estrada. E ele não esperou que o filho chegasse à porta de casa, ele correu e o abraçou e o beijou. E o filho então começou o seu discurso que tinha ensaiado. Ele disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas, por favor, tenha misericórdia, trate-me como um escravo que seja. Mas o pai não terminou de ouvir o discurso. Pelo contrário, o pai chamou os seus empregados e disse: corram depressa e tragam a melhor roupa que houver em casa, tragam um anel para pôr no dedo dele, tragam sandálias para pôr nos pés dele. Vamos matar aquele bezerro que a gente sempre tem preparado para essa ocasião, aquele novilho gordo. Vamos festejar, vamos ter um banquete, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Que amor, que maravilha, né? Ele achou que era justo comemorar, porque primeiro recuperou seu filho perdido, que nunca tinha deixado de amar. Segundo, porque o filho perdido reconheceu seu pecado, ele estava arrependido, ele voltou arrependido, ele voltou para a casa do pai. Terceiro, porque ele pôde restaurar o seu filho à condição anterior. Ele queria ser tratado como um escravo, mas o pai o considerou novamente como um filho. Quando diz aqui que colocou anel nos dedos, a melhor roupa da casa, que colocou sandálias, isso é a condição de um homem livre e de um senhor. Anel é para quem era o senhor da casa. Sandálias para os pés não podiam ser usadas pelos escravos. E a melhor roupa da casa era a roupa que ele usava antes como filho. Jesus contou essa parábola, meus irmãos, para nos ensinar que a salvação é uma festa que nós não merecemos. Esse filho mais velho, na verdade, ele nunca tinha estado de fato na casa do seu pai.
Ele nunca tinha se sentido como um verdadeiro filho de Deus. Ele achava que não tinha direito a nada ali, que o seu pai era um homem duro, um homem intransigente, um homem que nunca lhe daria nada por sua própria vontade, quando ele podia pegar o que ele quisesse, porque o pai disse para eles: você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Assim eram os fariseus e os mestres da lei. Eles tinham uma imagem de Deus como um senhor cruel, perverso, que estava sempre correndo atrás dos homens, dos pecadores, para castigá-los, para puni-los pelo seu pecado. Eles tinham uma religião legalista, uma religião formal, cheia de regras e preceitos difíceis de cumprir e duros com as pessoas mais humildes e mais simples. Por isso que Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, os fariseus e escribas, infelizmente, não compartilhavam da alegria da salvação. A salvação é uma festa para quem não se acha merecedor, uma festa para quem não tem mérito nenhum de Deus, para quem reconhece diante de Deus, para quem reconhece o seu pecado, para quem confessa o seu pecado, para quem crê que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, que você possa participar dessa festa. Você não merece. Eu também não merecia, mas eu já tenho essa alegria no coração. Amém?